Caros amigos, uma dedicação muito especial ao nosso doutor Fernando Ruas, que tem sido, ao longo destes anos, o magnífico presidente da Câmara Municipal de Viseu e que torna realmente um orgulho muito grande poder fazer aqui esta noite esta alocução, porque, em simultâneo, nós temos um trabalho extraordinário que aqui foi desenvolvido e que permitiu, justamente em honra daquela ideia que aqui foi expressa pelo Dr. Fernando Ruas, que o PSD pudesse ter assumido em plenitude a sua vocação autárquica e, justamente por seu intermédio e com o seu exemplo, tivesse podido liderar a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, é uma honra muito especial poder estar num conselho que duplamente nos faz ter orgulho na vocação autárquica do PSD e no trabalho que, para além de Viseu, foi realizado na Associação Nacional de Municípios Portugueses. Um grande abraço, Fernando Ruas, e muito obrigado por nos ter feito orgulhosos durante estes anos do trabalho de muitos autarcas do PSD. Mas é também uma oportunidade de poder juntar-me neste início da reta final de campanha à candidatura do Joaquim António Almeida Henriques aqui à Câmara de Viseu. Como ele próprio referiu, somos amigos de longa data e, portanto, é natural que eu tenha um conhecimento especial daquilo que tem sido o seu trabalho e o seu percurso cívico e político. E não se estranhará, portanto, que eu hoje também falo disso aqui esta noite. Era sempre difícil fazer uma escolha de sucessão do Fernando Ruas, porque, não há dúvida, o Conselho de Viseu apresenta hoje um dinamismo extraordinário, representa, do ponto de vista da sustentabilidade financeira e ambiental, resultados que são realmente muito importantes e que convém sublinhar. Como a Joana e o Rafael aqui disseram, nós podemos olhar os próximos anos pondo um enfoque ainda maior na projeção que a cultura e as atividades criativas podem trazer para o nosso desenvolvimento local e nacional, mas também é verdade que já hoje, em Viseu, quer do ponto de vista da preservação do nosso património arquitetónico, material e imaterial, Viseu apresenta um nível de investimento invejável e que, portanto, foi um investimento verdadeiramente reprodutivo que permitirá no futuro recolher bons frutos do trabalho que foi realizado. Portanto, não era fácil dizer chegamos ao fim de um ciclo e ainda assim é possível encontrar criatividade, força e identidade para abrir um ciclo novo que possa ombrear com este trabalho extraordinário que nós herdamos aqui em Viseu. Ora, o Almeida Henriques é um personagem especial que consegue combinar coisas que não é fácil combinar. Não é, evidentemente, o candidato perfeito, porque o candidato perfeito não existe em lado nenhum, mas não seria fácil encontrar um candidato que, em simultâneo, tivesse apresentado uma ligação tão próxima e tão íntima à sua terra, a Viseu, àquilo que foi o trabalho desenvolvido por esta equipa extraordinária que o Fernando Ruas soube liderar ao longo destes anos, mas que, ao mesmo tempo, pudesse aportar para Viseu uma visão que está para além daquilo que é o município. Pode-se dizer que muitos autarcas procuram fundir essas experiências e trazer essa mais-valia para as suas candidaturas.
mas eu creio que o Almeida Henriques simboliza de alguma maneira todos aqueles que procuram transcender os seus municípios sem perder a ligação e a identidade com a sua terra e com o seu município. E este é, desde logo, um bom ponto de partida para um mandato feliz. Porque nós queremos que os autarcas sejam, de certa maneira, eleitos que se deem bem na pele em questão. Quer dizer, que sejam felizes nesse sentido de que não precisam dessa candidatura apenas para ocupar o seu tempo, porque não sabem como preencher, de repente, um vazio que ficou na sua carreira política e que mostram, às vezes, uma vocação tardia para o poder local. Não é esse o caso. O Almeida Henriques tem sido o Presidente da Assembleia Municipal de há muitos anos a esta parte e pediu-me para cessar funções no Governo por ter feito essa escolha íntima que é de saber o que é que podia fazer pela sua terra e aonde poderia sentir-se realizado nos próximos anos. E isto é indispensável. E é a segunda nota que aqui quero deixar. O nosso Almeida Henriques não foi enviado para Viseu para conservar a Câmara. O Almeida Henriques comunicou-me que queria olhar os próximos anos como o autarca que dá o melhor de si, da sua experiência, do seu saber e da sua visão, para que a sua terra possa abrir este novo ciclo de desenvolvimento com a sua marca, com o seu profissionalismo, com as experiências que sabe trazer, seja do Governo, seja da Associação Empresarial do Centro, seja da sua vida profissional privada. Significa, portanto, que é alguém que inicia o seu percurso como futuro Presidente da Câmara de Viseu, porque tenho muita confiança de que esse é muito provavelmente o resultado desta eleição, de que pode iniciar esse mandato, certo de que foi também a sua escolha, não se apresentou aqui para mostrar serviço, apresentou-se aqui para servir os vizienses e o município de Viseu. Em terceiro lugar, o Almeida Henriques, de facto, traz uma mundivivência que está para além da experiência do próprio país, porque ele desempenhou funções que lhe permitiram, fosse na sua vida privada, fosse no desempenho de lugares públicos, uma experiência muito relevante de contacto com outras economias, de países com quem precisamos de ter realmente uma abertura crescente. E isso é extremamente importante nesta nova fase que se vai abrir, não apenas em Viseu, mas do ponto de vista nacional, com estas eleições autárquicas. Nós, quando assumimos funções de responsabilidade governativa há 2 anos atrás, sabíamos, entre muitas outras coisas, que tínhamos uma economia ainda demasiado fechada sobre si própria. Nós exportávamos menos de 35% do que produzíamos. E sabíamos que para nos podermos abrir e desenvolver, atrair investimento e ao mesmo tempo conquistar mercados externos, passar de um modelo de economia muito protegida para um modelo mais competitivo, que se impõe acrescentando valor e riqueza, transformando aquilo que são perspectivas de crescimento em perspectivas de desenvolvimento social, económico e humano. Ora, justamente nesta fase que atravessamos, nós precisamos de consolidar esta mudança económica, mas que é também uma mudança cultural, de passarmos a ter uma maior abertura ao mundo, apoiando as nossas empresas e empreendedores, sejam eles empreendedores culturais e criativos, sejam empreendedores nas nossas indústrias mais tradicionais,
seja em tecnologias de ponta, que também temos e que desenvolvemos de uma forma importante nos últimos anos, de maior ligação do meio universitário e dos centros de investigação às nossas empresas, precisamos, dizia eu, de promover os nossos empreendedores, os nossos produtos, os nossos serviços lá fora, mas precisamos também de atrair empreendedores, serviços e bens que são produzidos no exterior para Portugal. Ora, isso exigirá de todos não só um grande nível de exigência, um grande nível de qualidade nas políticas que são prosseguidas, mas também um quadro mental de grande abertura ao exterior. Ora, o Almeida Henriques tem claramente este perfil, não apenas de quem já teve a oportunidade de promover essa abertura em termos nacionais, mas também de quem pode atrair, não olhando estritamente para o Conselho de Viseu, porque ele também, mas assim era o Fernando Ruas, aqui também não haverá uma grande diferença, mas é importante que essa linha se possa manter, de olhar para o nosso município no contexto dos municípios que estão à nossa volta. Viseu é uma capital importante e, desse ponto de vista, pelo dinamismo que atraiu e que eu já aqui referi, é uma esperança muito grande para vários concelhos à volta de Viseu poderem crescer também. Nenhum concelho consegue crescer sustentadamente com uma política de desertificação do que está à volta. Porque os concelhos que conseguem polarizar desenvolvimento precisam também de concelhos vizinhos para poderem preencher uma parte desse crescimento e desse desenvolvimento. Crescer em termos demográficos, em termos sociais, portanto, em termos económicos, capturando o que está à nossa volta, pode dar uma falsa sensação de desenvolvimento durante algum tempo, mas mais tarde ou mais cedo, e muitas vezes é mais cedo, acaba por mostrar uma estratégia de pés de barro que não tem condições para se afirmar no futuro. Ora, Viseu tem condições para poder fazer esse diálogo com outros municípios à volta de Viseu. Desse ponto de vista, pode representar uma oportunidade de desenvolvimento regional muito para além do município de Viseu. E até por isso é importante que a equipa que agora é constituída em torno do Almeida Henriques possa trazer para Viseu e para toda esta região uma perspectiva de abertura, de cooperação e de colaboração muito mais estreita do que poderia ser conseguida com outras candidaturas que já aqui foram mencionadas para Viseu. Portanto, o Almeida Henriques preenche variadíssimos requisitos que são importantes para esta nova fase que vamos viver. Ora, se pode dizer-se, sem grande audácia, que a generalidade dos eleitores consegue apreender muitíssimo bem a maior parte destes pequenos detalhes, destes pequenos grandes detalhes, eu julgo que hoje podemos olhar para a campanha que vai ser realizada aqui em Viseu e perceber que ela está para além dos limites geográficos do concelho, mas é seguramente uma campanha que pode ser muito bem sucedida para muito mais eleitores do que aqueles que irão expressar o seu voto no dia 29 no concelho de Viseu. E isso também pode ser assegurado com muito mérito pelo Joaquim António Almeida Henriques. Como ele sabe que eu não costumo utilizar estas sessões para poder entrar em grandes pormenores sobre aquilo que fazemos no dia-a-dia do Governo, porque aqui me apresento, sobretudo, como líder partidário, louvo-me numa parte importante daquilo que ele próprio aqui vos comunicou, que foi realizado por ele em qualidade de membro do Governo para poder mostrar vários dos aspectos que têm sido o nosso norte
nestes 2 anos que levamos de experiência governativa. Quero apenas esta noite dizer-vos o seguinte. Ouvi com atenção o que nos disse o nosso Presidente da Digital e candidato a Presidente da Assembleia Municipal de Viseu. E disse ele, eu quero recordar, que existe angústia entre os vizienses sobre o seu futuro e que todos eles precisam de uma esperança sem choques adicionais de austeridade. E quero dizer aqui ao Mota Faria, como a todos os que aqui estão presentes, que mal seria que na posição que eu ocupo não tivesse uma noção clara dessa angústia que as pessoas sentem, dessa necessidade também que os portugueses precisam de acreditar numa esperança e numa confiança em relação ao futuro, como não tiveram nos últimos anos. Tenho procurado que aquilo que digo ao país não seja fruto de circunstâncias muito conjunturais e, em particular, de natureza eleitoral. As campanhas eleitorais, durante muitos anos, acreditou-se, deviam ser feitas apenas para criar essa esperança. E mal seria que uma campanha eleitoral não fosse ela própria um motivo de esperança. Mas não pode ser um exercício de eleitoralismo. Ninguém levaria a sério que eu viesse aqui, hoje, desdizer a necessidade das políticas que temos prosseguido. As pessoas não o perceberiam, porque das duas uma, ou elas eram dispensáveis e então não se percebe porque é que estariam a ser executadas, ou elas são necessárias e não vale a pena virmos aqui fazer um exercício de prometer fazer o contrário do que fizemos até hoje. Julgo que todas as pessoas que percebem a situação a que o país chegou sabem bem destrinçar entre o que são promessas eleitoralistas e o que é o realismo que devemos apresentar aos cidadãos. Mas quero também dizer-vos que o trabalho que temos feito, e que é um trabalho coletivo do país, muito mais do que às vezes a percepção do debate público parece sugerir, é um trabalho que tem produzido os seus resultados. E é nesses resultados que nós temos de encontrar uma esperança para o futuro. Nós sabemos que muitos países na Europa, não foi só Portugal, muitos países na Europa prosseguiram ao longo de muitos anos políticas que não são financeiramente sustentáveis. E é incrível, realmente, que hoje, quando olhamos para uma das áreas mais ricas do mundo, encontremos as sociedades mais endividadas. Nem todos se endividaram na mesma proporção. E, portanto, nem todos chegaram ao nível de aflição que alguns poucos chegaram. Mas que não haja equívocos. Hoje a Europa apresenta o nível de sociedades mais endividadas do mundo. Está bem de ver que, se queremos construir um futuro com esperança para as pessoas, a primeira coisa é não ocultar a realidade e a verdade. Devemos sempre começar com os pés assentos no chão. Segundo, aqueles que pensam que cada eleição se pode começar a ganhar no primeiro dia de uma derrota, deveriam ser os primeiros a perceber que não vale a pena governar a qualquer preço. É importante que se possa governar para melhorar a esperança coletiva de cada país, de cada sociedade, dos nossos cidadãos. É para isso que vale a pena governar. Da mesma maneira que oferece pouca esperança quem numa candidatura autárquica só consegue encontrar motivo de crítica
de defeito em tudo o que foi realizado, assim no plano nacional, ninguém leva a sério que os partidos se afirmem com um discurso negativista, prometendo aquilo que as pessoas sabem que não é realizável. Nós precisamos de construir um futuro com bases sólidas. Para isso sabemos que temos de fazer reformas importantes. Algumas delas estavam no memorando de entendimento que foi assinado. Outras é preciso acrescentar, e nós temos acrescentado. Fazemo-lo porque acreditamos que Portugal pode ser uma sociedade mais aberta, pode ser uma sociedade mais responsável, mais exigente. E estamos a conseguir fazê-lo. Claro que todos aqueles que vêm dizendo que não é possível que estas políticas que estamos a seguir produzam bons resultados, têm hoje uma grande dificuldade em explicar porque é que então sinais positivos começam a aparecer na nossa economia. Eles estão a aparecer e a minha convicção é que se podem consolidar. Claro que alguns apressar-se-ão logo a dizer: bom, então se é assim, já não é preciso nem rigor, nem exigência, nem manter este rumo que procura que a sociedade não invista mais do que aquilo que tem e que pode remunerar e que os cidadãos, de um modo geral, consigam olhar os seus governos, as suas câmaras municipais, com a mesma exigência, procurando que elas não comprometam o seu futuro, seja ele medido em impostos futuros, seja em desemprego futuro, seja noutras carências que sempre acabam por aparecer. Ora, é importante, desse ponto de vista, reafirmar que hoje nós temos a possibilidade de consolidar estes sinais. Se não dissermos, de repente, às pessoas que tudo aquilo que procuramos conter para que a nossa balança externa não fosse deficitária, para que a nossa lógica pública não saísse do grau de exigência que é preciso mostrar, assim que os primeiros sinais de recuperação vão aparecendo. Aqueles que dizem hoje é preciso ir mais longe e, portanto, aumentem a despesa e aliviem os impostos, foram aqueles que, justamente fazendo isso, nos conduziram à situação em que nós fomos chegados em 2011. E essa é a razão porque nós temos de manter o nosso rumo e a nossa direção. Mas isso não significa que não possamos manter este rumo com uma economia agora a crescer, em vez de estar em recessão, e nós esperamos que a nossa economia, como os sinais já indicam, possa crescer, e nós acreditamos que é possível fazê-lo sem, com isso, apresentar uma posição deficitária para o país no seu conjunto. Ora, isso vai exigir, durante vários anos, um grande esforço e uma nova cultura democrática. Essa cultura democrática tem de existir nos municípios, nas regiões autónomas, no Estado Central, nas empresas privadas, na sociedade civil. Se não mudarmos este historial de nos endividarmos todos os anos, não é possível prometer esperança às pessoas. Mas é possível mostrar confiança e esperança ao país se, ao invés, conseguirmos ter parcimónia, ser exigentes, saber manter o nosso rumo e, com isso, atrair investimento, ser mais competitivos, ter poupança suficiente para que a nossa economia possa crescer e para que o produto desse crescimento possa estar ao serviço do desenvolvimento humano e das nossas comunidades. É isso que nós queremos. Dir-me-ão, em 2013, Portugal terá pago qualquer coisa como quase 8 mil milhões de euros de juros da dívida que acumulou. Os senhores todos e as senhoras já imaginaram
A folga que não poderíamos ter hoje para políticas públicas importantes de apoio à cultura, à educação, à saúde, àqueles que não tiveram a carreira contributiva de vida e que hoje mereciam que o Estado pudesse fazer mais por eles. Já imaginaram a folga que não tínhamos para prosseguir estas políticas? Se vos fosse dado a escolher em 2011, em 2010, em 2009, em 2008, em 2000, em 99, foi quando esta dívida foi gerada. Foi nestes últimos 15 anos. Se vos fosse dado a escolher a cada um, querem, em 2013, pagar quase 8 mil milhões de euros de juros de dívida. Os senhores tinham dito queremos? Alguém aqui teria dito, com certeza, eu não me importo de prescindir de saúde, de educação, de segurança social e prefiro pagar juros da dívida que vamos contrair. Aqui alguém teria dito isso? Com certeza que não. O que se passou então? O que se passou foi que essa dívida foi sendo contraída sem que as pessoas se apercebessem dela. Com artifícios, com desorçamentação, varrendo para baixo do tapete, tornando menos perceptível às pessoas o custo dos investimentos que iam sendo feitos. E assim se gerou esta situação. Espera alguém nesta sala ou no país que hoje nós possamos proceder da mesma maneira? Não é possível. Não seria sério da nossa parte. Portanto, Almeida Henriques, não sei se isto rende votos ou tira votos. Não faço ideia. Cada um que julgue por si. Eu julgo que se nos interessar o nosso país, se nos interessar o futuro, se nos interessar a nossa terra, e cada um de nós tem a sua terra, o seu município e tem a sua terra, que é o país e que é Portugal, aí eu não tenho dúvidas. Quem mostrar este sentido de responsabilidade não pode perder o futuro, só o pode ganhar. Mas dizer isto a um município que mostra o equilíbrio financeiro que Viseu evidencia, que fez bons investimentos no passado, que tem, por isso, capitalidade sem dívida, tem sustentabilidade social e económica, não é provavelmente o local mais adequado para fazer esta demonstração. Mas em todo o Portugal é preciso manter vivo que se chegámos aqui foi por termos procedido mal no passado. E que se queremos vencer, como eu estou convencido, podemos vencer esta situação difícil, isso exigirá que o Almeida Henriques e muitos outros candidatos autárquicos que nós temos em Portugal possam estar sintonizados com esta mudança cultural importante que precisamos de fazer no nosso país, que é de nos centrarmos na verdade e nas pessoas para proteger o futuro, em boa verdade, para libertar o futuro de novos ónus e de novas dívidas que pudessem refrear, aí sim, as nossas legítimas aspirações de sermos um país mais desenvolvido, como merecemos ser. Por isso, Almeida Henriques, agora termino dizendo, conto muito contigo, conto com todos os candidatos do PSD para poder mostrar a Portugal que é possível governar na nossa autarquia, no nosso país, com responsabilidade, com exigência, sem com isso dizer que comprometemos o crescimento e o desenvolvimento no futuro, porque o que compromete o crescimento e o desenvolvimento no futuro é a falta de exigência e é a responsabilidade com que muitas vezes fomos governados no passado. Um abraço e obrigado pela campanha que sei que vais fazer e pelo resultado que vais dar ao PSD nacional e a Portugal. Um abraço a todos também. Pedro Passos Coelho, presidente do PPD-PSD.